Olá pessoal, paz para todos nós. Estamos aqui no canal da Semã mais uma vez para trazer algumas reflexões acerca dos ensinamentos da querida benfeitora Joana de Ângeles. Mas antes, convido você que nos assiste para nos ajudar na divulgação desses vídeos. São vídeos curtos, simples, mas que nos trazem ensinamentos da doutrina espírita. Comente, dê um like, compartilhe. É isso que nós pedimos hoje para vocês. Então, o capítulo de hoje, o capítulo 16, intitulado Em Serenidade, do livro Momentos de Saúde e de Consciência, nos traz ensinamentos sobre a serenidade. Então, Joana nos diz que a serenidade é pedra angular do aperfeiçoamento moral. Forte isso, né? Pedra angular do aperfeiçoamento moral. Então, para nós nos aprimorarmos, melhorarmos, diz ela que é preciso da serenidade, senão fica difícil e mais lenta a nossa caminhada evolutiva. Neste caso, é preciso que tenhamos conduta correta e consciência sem parcialidade. É este o caminho, não termos neutralidade em nossas atitudes, ter, como diz o ditado, pé no chão, que nos proporcione a visão real dos acontecimentos. Nada de se iludir com coisas que não são reais. Joana já nos alertou sobre este assunto lá no capítulo 10, quando ela fala da verdade libertadora, na qual ela afirma que a verdade liberta, acalma e dulcifica e ainda nos traz equilíbrio. Então veja que a cada capítulo ela vai nos ensinando como vivermos de uma forma mais plena, mais equilibrada, mais saudável. Por isso, ela também nos esclarece que na atormentada busca do prazer existe um desperdício do tesouro da cultura que se converte em escrava das paixões inferiores, que são perturbadoras e nos trazem consequências negativas. Então é isso que ela tem nos mostrado, que às vezes a gente está em busca de algo desesperador, que não sabemos o que é, e impacientes. Isto porque quanto mais nós tivermos os prazeres, ou seja, em busca dos prazeres, mais necessidade de experimentá-los, revigorando assim as sensações que são disfarces de emoções. Isso também é bastante interessante quando ela fala que é disfarces de emoções. Vejam bem o recado dela, né? Porque, na verdade, as sensações são disfarces que esses prazeres materiais, como ela diz, são aparências, são máscaras que nos levam a experiências fora da realidade, que são passageiras e que muitas vezes nós, no decorrer dessa busca, nos desiludimos. Mas a serenidade, como ela diz, pelo contrário, é o estado de aceitação entre o dever e o direito. E eles se harmonizam em benefício de nós mesmos. Então, dever e direito é o que nós precisamos aprender a, vamos dizer assim, a desenvolver em nós. Então, a serenidade é o canal para estarmos bem, em harmonia conosco mesmo. Ela ainda nos diz que quando se adquire a consciência asserenada, podemos enfrentar qualquer tipo de situação com equilíbrio e não se permite
que a gente se perturbe, se desequilibre. Por isso, é preciso aprender que a pessoa serena é feliz, porque superou os apegos e os desapegos, a ilusão e os desejos. Isto porque mantém-se em harmonia em qualquer situação que nos aconteça. Então, esse convite da benfeitora não é fácil, mas também é possível, à medida em que formos nos conhecendo e nos esforçando para que ela, a serenidade, seja nossa companheira do dia a dia. Então vejam bem, duas palavras importantes aqui, duas ações importantes: conhecimento e esforço. Então precisamos ter o conhecimento e esforço para sermos pessoas mais serenas. Então, ela ainda nos diz que a serenidade não é inquietação exterior ou indiferença. Não vem de fora para dentro, mas é uma plenitude da ação privada de ansiedade ou receio, de pressa ou de insegurança. Então, é algo que vem de dentro. Eu preciso acalmar o meu espírito para que ele possa ser sereno. E aqui nós vamos trazer alguns exemplos bastante importantes em relação à serenidade. Jesus é o nosso primeiro exemplo. Em todas as suas dificuldades, ele manteve-se sereno, embora de maneira diferente, é claro, pela sua superioridade, por esse espírito nobre e superior que veio à Terra. Porque, na verdade, ele era seguro e confiante de si e de Deus. Mas nós também podemos tê-lo como exemplo. Outro exemplo é Buda. Muitas vezes ele foi provocado por terríveis perseguições. Mesmo assim, ele permaneceu em serenidade. Outro exemplo é de Jean Hus. Mesmo ardendo nas chamas da fogueira, a qual foi condenado, ele manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém poderia destruí-lo. Na verdade, ele sabia que a vida continua e que ele estaria, vamos dizer assim, indo para a pátria espiritual com serenidade. Na verdade, Joana de Ângeles nos ensina que os mártires conheceram a serenidade e não podemos deixar de segui-los, não podemos deixar de tê-los como exemplo. Nós temos outros tantos exemplos, mas esses três vieram para nos fortalecer, para mostrar a nós a importância da serenidade, porque a serenidade, ela provém da confiança que se sabe, faz e é. Sabe, faz e é. Então precisamos confiar em nós. Por isso, ela nos alerta a agirmos conforme a nossa consciência. Ela disse lá no início, né? Essa consciência lúcida, a fim de não cairmos em conflitos e perder a serenidade. Se a gente parar para pensar, quantas vezes nós nos perturbamos, quantas vezes nós nos desequilibramos e o que nos faltou em situações diversas e nos faltou a serenidade. Então é isso que ela vem nos dizer, que a serenidade precisa estar conosco no nosso dia a dia. E aí ela também nos convida a nos estudarmos e a nos amarmos, elegendo o melhor e o mais duradouro para o nosso dia a dia. Estudarmos, ou seja, nos conhecermos, para saber em quais momentos nós precisamos nos esforçar mais para sermos serenos e nos amarmos. Como eu já disse em outros vídeos e como Divaldo nos ensina, nós precisamos olhar no espelho e aprender a dizer:
eu me amo. Então, se a gente pensar que nós temos erros que podem acontecer, porque nós não somos perfeitos, né, dentro desta questão da serenidade, nós devemos nos comprometer, nos arrepender, que antes que nos perturbemos, e assim possamos recuperar a serenidade. Então, quantas vezes passamos por situações delicadas, mas temos que aprender a nos equilibrar, a nos sentirmos serenos diante das situações. Isso porque sem ela, sem a serenidade, nós experimentaremos o sofrimento e o impedimento de avançarmos. Então é importante que a gente caminhe de forma mais serena, mas nós podemos evitar lembrando que a serenidade é vida. Olha que bonito isso, né? Que ela nos diz. Serenidade é vida. E que a serenidade divina pode nos envolver após o cumprimento dos nossos deveres. Porque lá no início ela fala do cumprimento dos nossos direitos e deveres. Então, ela também afirma aqui, né, que nós vamos ser serenos à medida em que nós tivermos consciência e cumprirmos com os nossos deveres. Então, precisamos ter serenidade, confiança, porque nada nos atingirá desta forma. Então, que possamos refletir com carinho sobre este tão importante ensinamento que a benfeitora nos traz. Serenidade é vida. Paz para todos nós.